A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui no nosso canal Ensinador Cristão pela primeira vez. Creio que alguém já me assistiu em outro canal e dando assim continuidade a um importante assunto da lição da CPAD, que é estudar sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. A semana passada a Escola Bíblica Dominical estudou a lição de número 7, onde essa lição mostrou que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. E ali mostrou Paulo como um pregador do Evangelho, não apenas como um hobby, como uma atividade exercida como uma forma de lazer, de distração, de passatempo, mas como uma responsabilidade que ele carregava sobre os seus ombros. Mas também a lição apontou Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Aquela igreja que era uma igreja rica, né, porque nela havia profetas, doutores, e foi justamente a partir da igreja de Antioquia aonde Paulo iniciou as suas viagens missionárias. Aquela lição também classificou as características de um plantador de igreja, né, de um homem que era motivado por Deus, né? Ele era motivado por um chamado divino e também era um homem experimentado na obra de Deus. E esta lição de número 8, que traz como tema Paulo, um discipulador de vidas, que é justamente a lição que nós estamos estudando essa semana, esta lição ela nos traz grandes ensinamentos, porque nesta lição nós podemos ver que o discipulador é aquele que abre as portas do Evangelho, do ensino, para a pessoa que se converteu a Cristo. E é também um homem que assume um compromisso como um chamado divino. Ele é também aquela pessoa que ama o seu discípulo. O discipulador é também uma pessoa que tem uma alegria com aquele trabalho de discipulado que ele está exercendo. Mas também o discipulador, ele é um exemplo de pessoa nas suas palavras, nas suas ações, onde mostra a sua maneira de viver como um exemplo para a pessoa que está aprendendo com ele. Eu já ouvi certa vez alguém comentando e dizendo que o apóstolo Paulo, ele tem a visão e a paixão de um profeta, ele tem a mente de um erudito, ele tem o coração de um evangelista, a disciplina de um soldado, a devoção de um amigo e o fervor de um reformador. Então, o apóstolo Paulo, ele é esse exemplo para todos nós. Então, o discipulador, ele tem que ser essa pessoa que ele tem o cuidado com a doutrina, porque há muitas pessoas que chegam na vida de um novo convertido para poder tentar trazer ele para levar para um outro ministério, para uma outra igreja, e a pessoa não aprendeu nada a respeito do evangelho ainda. Então o discipulador é aquela pessoa que tem esse cuidado, né, de preservar a boa doutrina, o bom ensino, mas também é aquela pessoa que ora com aquele que está aprendendo, com o seu discípulo, né? Mas também é aquele homem que se sacrifica como um soldado, né? Como um soldado que está ali batalhando, é como um atleta também que está a todo custo correndo como um atleta. O próprio apóstolo Paulo, ele mostrava isso, né? Mas também é aquela pessoa que age como um agricultor que planta a semente e espera um resultado. Então o discipulador, ele é aquela pessoa, conforme diz o apóstolo Paulo no primeiro tópico da nossa lição, ele diz o primeiro tópico, Paulo e o discipulador bíblico. Então ele traz um discipulado bíblico, porque conforme mostra o número 1 do primeiro tópico,
o discipulado ele tem que ter como base a Bíblia. É por isso que o número 1 diz, o discipulado bíblico. Na nossa lição, ela mostra o seguinte, em Atos capítulo 2, versículos do 42 até o 47, nós vemos claramente que as Escrituras, ou seja, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Aí o escritor da lição ainda continua dizendo, assim o apóstolo Paulo, onde fazia discípulo, não somente ele convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Então esta é a vida de um discipulador. Não é? O discipulador é aquele que nós podemos dizer que ele não pode ensinar baseado no que ele gosta ou no que ele acha. Não. O discipulador ele tem que ter como base a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem que ser a base do discipulador. E outra coisa importante, a Bíblia ela é um instrumento que transforma pessoas, que transforma o mundo. Então, a Bíblia Sagrada, conforme mostra esse primeiro tópico da lição, ela é a base do discipulador, não é? Porque ela é um instrumento espiritual para a vida, tanto do que está aprendendo, para a vida também daquele que está ensinando. O apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, desejai afetuosamente o leite, ou como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, observe que Pedro, ele compara a palavra de Deus como se fosse um leite, onde a criança vai tomando, se alimentando e crescendo. Então, a palavra de Deus, ela é este alimento espiritual. É por isso que ela deve servir como base, tanto para a pessoa que está ensinando, como também para aquele que está aprendendo. O número 2 desse primeiro tópico fala sobre Paulo, o discipulador. Na lição, o escritor da lição diz assim, ao longo de suas cartas, nós vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. É isso que nos mostra a lição. Então, Paulo, ele é esse discipulador. O que é um discipulador? Um discipulador é uma pessoa que ele leva as pessoas a conhecer melhor Jesus, a entender melhor a respeito de Cristo, a ter uma visão mais ampla a respeito de Jesus, a se aprofundar, a ter um relacionamento melhor com Cristo, a obedecer os ensinos de Cristo. Então, o discipulador é aquela pessoa que vai acompanhar o aprendiz, né? Ele vai aconselhar ele com os ensinamentos. Então, este é o papel do discipulador. Então, cada pessoa precisa conhecer Jesus, precisa aprender a respeito de Jesus, e quando essa pessoa se converte, ela, cada dia mais, ela precisa ter um relacionamento melhor com Cristo. Então, o trabalho ele não acaba com a conversão, não é? Então, o discipulador, ele ajuda a pessoa a crescer espiritualmente. Então, no discipulado, a pessoa aprende a ter um relacionamento de intimidade, né? a ter um relacionamento melhor com Cristo, porque o discipulado, na verdade, ele é um processo contínuo de formar vidas. A vida de uma pessoa que está aprendendo com Cristo, ela não acaba nunca. Ele sempre está crescendo, sempre está aprendendo, né? E o número 3 desse primeiro tópico mostra justamente a metodologia de Paulo para o discipulado. Essa metodologia é bem interessante, porque a lição mostra que a metodologia de Paulo, primeiro era pregar o Evangelho. Depois que ele pregava, a partir
das pessoas se converterem, nascerem de novo, né? E ali ele fundar uma igreja, ele ali passava um tempo cuidando daqueles filhos na fé, daqueles filhos espirituais, e logo em seguida ele desejava pregar o evangelho em outros lugares, mas ele não abandonava aquelas pessoas. Ele trazia uma outra pessoa para ficar ali cuidando daquelas pessoas que nasceram de novo, que se converteram, e ficava ali tratando deles. E temos exemplo de várias pessoas que Paulo colocou como discipulador. Timóteo foi um deles, né? Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, e outros e muitas mais pessoas que estavam ali tratando do discipulado cristão, que foi justamente uma orientação de Paulo e uma responsabilidade de Paulo em colocar pessoas para cuidar daqueles novos convertidos. E é interessante, irmãos, que a fama das Assembleias de Deus no Brasil é uma fama de ser uma grande ganhadora de almas, a Assembleia de Deus. No entanto, é também a igreja que mais perde. Ou seja, ela ganha as almas, mas ao mesmo tempo não cuida. É esta fama que a nossa igreja tem. Então é preciso nós tratarmos disso. É preciso nós corrigirmos isso para não termos mais esta fama de ganhar muitas almas, mas ao mesmo tempo também de perder uma grande quantidade de almas. Não é? Porque a pessoa que se converte, ela é uma criança. É como considerada como uma criança. E uma criança, ela não aprende a andar de uma noite para o dia. Não. Aprender a andar é um processo. Ela dá o primeiro passo, muitas vezes cai, muitas vezes tem um problema aqui, outro ali, mas é um processo. Ela vai crescendo, vai aprendendo, né? Então, o discipulado é isso. Mas vamos para o segundo tópico da nossa lição. O que é que fala o segundo tópico da nossa lição? O segundo tópico diz o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Por que é que o escritor da lição trata disso como uma missão integral? Ele trata como uma missão integral porque o trabalho de discipulado, ele é feito com a pregação e com o ensino. Então, é integral nesse sentido. Primeiro vem a pregação, conforme mostra o número 1. O número 1 que diz que a pregação ele é o ponto de partida do trabalho do discipulado. Então, a lição de escola dominical diz assim: pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Então, muitos homens, eles sentiram o peso dessa responsabilidade de pregar o evangelho ao longo dos anos. Nós temos vários exemplos na história da igreja de homens que pregaram o evangelho e sentiam o peso da responsabilidade do que era pregar o evangelho. John Knox, por exemplo, que foi o grande reformador da Escócia, ele dizia para Deus: Deus, dai-me almas, ou seja, dai-me as almas da Escócia, senão eu morro. Veja o peso da responsabilidade que esse homem sentia no trabalho de ganhar almas. Whitefield, ele disse também: se não quiseres me dar alma, retira a minha vida. Que sentimento esses homens tinham do peso da responsabilidade de ganhar almas. Há um comentador, inclusive da CPAD, comentador das Escrituras, Matthew Henry, ele dizia o seguinte: sinto o maior gozo em ganhar as almas para Cristo, do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Então, observe o peso da responsabilidade que esses homens tinham, né? Ele sentia muito mais prazer em ganhar almas do que ganhar ouro, do que ganhar prata, né? Há outros homens também que falaram sobre isso. Por exemplo, David Brenner,
ele falava o seguinte: envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia-me mesmo para a morte, se for para o teu serviço e para o progresso do teu reino. Então esses homens sentiam o peso da responsabilidade de pregar o Evangelho. John Welsh, ele encontrava-se nas noites mais frias, prostrado no chão, chorando e lutando com o Senhor pelo seu povo. Inclusive quando a sua esposa implorava que ele explicasse a razão da sua ânsia, ele respondia: tenho que dar conta de 3.000 almas e eu não sei como elas estão. Então era isso que esses homens sentiam no seu íntimo, na sua alma, o peso da responsabilidade de ganhar alma. Segundo alguns sites, irmãos, 1/3 da população mundial nunca ouviu, uma vez só, falar do nome Jesus. Então a população do mundo é de mais de 7 bilhões de pessoas. Agora você imaginem, 1/3 da população mundial nunca ouviu falar uma única vez no nome de Jesus. E isso não é... o site não está dizendo que elas não se converteram, não é isso. É que elas nunca ouviram uma única vez falar no nome de Jesus. Agora você imagine, 1/3 da população do mundo nunca ouviu falar uma única vez no nome de Jesus. Mas 87% do mundo já ouviu falar na Coca-Cola. Não é estranho isso? Para nós que somos igreja, a Coca-Cola ela vai completar 130 anos. Mas 97% do mundo já ouviu falar na Coca-Cola. E 1/3 da população do mundo nunca ouviu falar uma vez só no nome de Jesus. Será que essa responsabilidade de pregar o Evangelho tinha que ser para a Coca-Cola? Porque ela está cumprindo muito mais o seu papel de divulgar o seu produto do que nós divulgarmos o nome de Jesus. Eu ouvi certa vez um missionário, ele disse que estava viajando em países, não lembro bem se foi da África, mas ele disse que encontrou uma pessoa e foi falar para aquela pessoa sobre Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso porque quando ele foi falar sobre Jesus para aquela pessoa, ele descobriu que aquela pessoa nunca tinha ouvido falar no nome de Jesus. No entanto, aquela pessoa estava com uma latinha, eu não lembro bem se foi uma latinha, mas estava com uma Coca-Cola na mão. Então aquela pessoa estava ali com uma Coca-Cola, ela conhecia a Coca-Cola, estava ali tomando a Coca-Cola, mas nunca tinha ouvido falar no nome de Jesus. Então vocês imaginem, não é? Imaginem que a pessoa conhecia a Coca-Cola, mas não conhecia o nome de Jesus. E o missionário ficou espantado com aquilo. Porque aonde a Coca-Cola chegou, o nome de Jesus não tinha chegado ainda. Então, o número 2 desse segundo tópico fala sobre o ensino, ou seja, fazer discípulos. Primeiro pregar, né? E depois o ensino, que é fazer discípulos. Então, a lição diz que o discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. E ainda a lição continua dizendo que quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Então observem bem que levar as pessoas a serem parecidas com Cristo é a responsabilidade do discipulado. Então discipulado é isso, é você pegar alguém que se converteu e fazer daquela pessoa, fazer com que aquela pessoa fique cada dia mais parecida com Cristo. Por quê? Porque é no discipulado onde as pessoas adquirem a maturidade cristã. Ele vai ficando maduro e cada vez mais parecido com Cristo.
É no discipulado onde as pessoas aprendem o que é ser cristão. Porque elas vêm a Cristo e não sabem de nada. Não sabem o que é ser cristão. Não sabem o que significa ainda direito o Evangelho. E é justamente no discipulado onde a pessoa vai aprender a respeito disso. Mas o segundo tópico da lição, aliás, né? O segundo tópico ele trata sobre a pregação e o ensino. Essa união que deve existir, não é? Então esse número 3 fala justamente sobre a pregação e o ensino. Então a igreja local, a lição diz que é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade e que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. E depois, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. É na igreja onde a pessoa vai aprender a palavra de Deus. Então nós não devemos ficar esperando as pessoas virem a nós. Não. Nós temos que ir a elas. E a partir do momento que elas se convertem, elas agora precisam aprender a respeito de Cristo. Jesus mandou os seus seguidores fazer discípulo. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide e fazei discípulos. E fazer isso, né, exige duas coisas importantes. Primeiro nós temos que pregar e depois nós temos que ensinar. Então há uma diferença entre pregar e ensinar. O ensino, aliás, a pregação, ela é mais incisiva, né? Ela é mais persuasiva. Ela apela para a reflexão profunda e urgente, né? E é seguida de uma tomada de decisão imediata. Então a pregação do Evangelho, ela traz a pessoa a Cristo, né? Faz com que a pessoa reflita de forma rápida e imediata. Já o ensino, ele nos faz refletir, né? O ensino, ele coloca o homem diante de si mesmo, diante da sua razão, porque o ensinador, ele precisa explicar. O ensinador, ele não pode fazer as coisas com pressa. Não. A pressa não combina com o ensino. Jamais. Mas o que é que diz o terceiro tópico, o terceiro e último tópico da nossa lição? O terceiro e último tópico trata do discipulador com o discipulado com pessoas de outras culturas. Esse tópico é muito interessante, porque o número 1, ele fala da pregação primeiro para os seus irmãos. Que foi isso que aconteceu com os apóstolos. A lição diz que no livro de Atos, nós percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Então eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra e outros, porém, rejeitavam. Mas a forma de pensar dos discípulos, dos apóstolos, era de que apenas os judeus deveriam ouvir o Evangelho. Apenas eles seriam os privilegiados. Então, como diz o escritor da lição, né? A mente dos apóstolos era vista com que o Evangelho fosse restrita apenas para os judeus. E olhe que esses homens conviveram com Cristo. Então eles não podiam pensar dessa forma. Mas infelizmente era a forma como eles pensavam, né? Mas aí eles passam a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho. Então o Evangelho é expandido para os gentios, que é justamente o que mostra o número 2 do terceiro tópico. A expansão para os gentios. O que é que diz a lição? A lição diz: a igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos capítulo 1, versículo 8. O que é que diz Atos 1 e 8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Interessante, né? Porque muitas pessoas, ao ler esse texto, imaginam que primeiro você vai pregar em Jerusalém. Quando você terminar de pregar o Evangelho em Jerusalém, aí você vai para a Judéia.
Depois da Judéia, aí você vai para Samaria. E depois de Samaria, aí você vai para os confins da terra. Mas não é essa a visão de Cristo nesse texto. A visão de Cristo aqui é a pregação de forma simultânea. É por isso que ele usa a expressão tanto. Então, quando o texto bíblico diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, o Senhor Jesus ele está dizendo aqui que isso tem que ser feito ao mesmo tempo. Enquanto um está em Jerusalém, outro está na Judéia, outro está na Samaria e outro está nos confins da terra. Então tudo é feito ao mesmo tempo. Então a igreja aqui, ela rompe com esse exclusivismo judaico. É isso que o escritor da lição mostra, né? Atos 1 e 8, nessa promessa, a visão de Cristo não se restringe geograficamente, mas ela ia além de Jerusalém, porque alcançaria o mundo inteiro. Então é esta visão passada por Cristo, mas que no início os discípulos não estavam entendendo. Então, Paulo, após, vamos dizer assim, após ele pregar o Evangelho, porque ele foi chamado primeiro para pregar para os judeus, mas também ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Inclusive estima-se que o seu trabalho tenha impactado direto ou indiretamente quase 500 mil de pessoas naquele tempo. Então vocês imaginem um homem só alcançar cerca de 500 mil de pessoas. Isso de forma direta e indireta. Talvez se nós fôssemos perguntar, seria até algo interessante você fazer esse tipo de pergunta para os seus alunos. Qual a obra mais importante da igreja? Pergunte isso na sua sala de aula. E vamos ver o que é que seus alunos vão responder. Talvez eles digam a obra missionária, é a evangelização. E aí você vai questionar, será? Será que realmente esta é a obra mais importante da igreja? Por que essa pergunta de será? Porque na teoria, todo mundo diz que a obra mais importante da igreja é fazer missões, é pregar o evangelho. Mas será que na prática é isso que realmente estamos fazendo? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás por um jornal evangélico, no meio dos cristãos. E esta pesquisa, ela descobriu o seguinte, que nós gastamos mais com refrigerantes, nós gastamos mais com pipoca, com balas, com chicletes, nós gastamos mais com o nosso bichinho de estimação, nós gastamos mais com produtos de beleza do que com missões. Será que isso não traz nenhuma reflexão para a sua vida? Será que isso não pode trazer nenhuma reflexão para a vida dos seus alunos? Você imaginar que os cristãos gastam mais com refrigerante, com pipoca, com balas, com chicletes, com o seu bichinho de estimação, com produtos de beleza, do que com missões? Era para nós refletirmos sobre isso. Não é que cuidar do bichinho de estimação seja algo errado. Não é isso. Não é que comprar produtos de beleza seja algo errado. Não é isso. É ver o que nós estamos dando mais prioridade. O que é prioritário para mim? O que é mais prioritário para você? O que é mais prioritário para os seus alunos? É a obra missionária ou essas coisas supérfluas? Então é importante refletirmos sobre isso. E por último, a lição mostra o número 3 do terceiro tópico, o discipulado numa cultura diferente. O que é que a lição diz? A lição diz que o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho para as pessoas que vêm de culturas diferentes, de religiões diversas e também de costumes, e na maioria das vezes incompatíveis com a realidade do evangelho. Então, é isso que a lição mostra. Então, o evangelho ele precisa também alcançar outras culturas.
E o que é cultura? Cultura é a forma como uma comunidade vive, se expressa e se organiza. A cultura de um povo inclui o quê? Inclui a língua, a arte, a própria roupa, a forma de vestir, as hierarquias sociais, as formas de pensar, as regras morais. Tudo isso tem a ver com cultura. E a Bíblia, ela foi escrita em um contexto de várias culturas diferentes. Ela não foi escrita em uma única cultura, mas em várias culturas diferentes. E a aplicação para pessoas das mais diferentes formas ou tipos de cultura. Então, se você for olhar, você vai ver que a Bíblia ela foi escrita ao longo de cerca de 1500, 1600 anos, em vários tipos de cultura. Por exemplo, em cultura nômade, como foi o caso de Abraão, né? Da vivência do período de Abraão. No período de José, numa cultura egípcia. No período de Josué, numa cultura judaica tribal. Na época de Davi, por exemplo, numa cultura monárquica. Na época de Daniel, numa cultura babilônica. Na época de Esté, por exemplo, numa cultura persa. Na época de Paulo, numa cultura grega e romana ao mesmo tempo. Então a gente percebe que existem vários tipos de culturas onde as escrituras sagradas foram escritas, né? Historicamente e sociologicamente, toda cultura ela é o resultado de uma mistura de coisas boas e de coisas ruins. Não existe, gente, uma cultura neutra. A cultura, ela sempre reflete a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem. Sempre. Ela não é neutra em hipótese nenhuma. Toda cultura ela vai trazer um peso, uma carga de alguma situação moral, espiritual, onde aquelas pessoas convivem. E a Bíblia, é bom deixar claro que a Bíblia ela não é contra a cultura. Não. Deus, ele criou as diversas culturas. Mas existem regras que elas são universais, existem regras que elas são locais para uma determinada cultura. Mas quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que as regras da Bíblia, as normativas das Escrituras, é uma regra universal, serve para qualquer cultura. Então ela deve ser aplicada em todas as culturas, não é? E em cada cultura existem coisas que são incompatíveis com a fé cristã. Muitas coisas em determinadas culturas que não dá para a fé cristã abraçar. Então por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos reconhecer o que é ruim e rejeitá-lo, né? Então é isso que nós precisamos entender como cidadão do céu. Então nós precisamos da sabedoria de Deus para entender o que é bom e o que é ruim em determinada cultura. É interessante que se você for procurar conhecer as várias culturas, você vai ver forma de viver totalmente diferente uma da outra. Por exemplo, a cultura que quando a pessoa morre, há um hábito de beijar o morto. O pastor que vai pregar ali, que vai conviver com aquela comunidade, se ele não beijar o defunto, ele pode ser considerado até como uma pessoa desrespeitosa. Já em outras culturas, tocar ou beijar o morto durante um velório faz mal, é ruim, é prejudicial. Na cultura dos judeus, por exemplo, o caixão ele fica fechado como uma forma de respeito. Então existe uma infinidade de culturas e cada uma com a sua forma de ver o mundo e de ver a vida. A cultura, por exemplo, que a roupa do homem e a roupa da mulher muitas vezes são totalmente diferentes do Brasil, né? Por exemplo, na Escócia o homem veste saia. Se isso for colocado no Brasil para um cristão, não é algo bom para um cristão, né? Então, a mulher, por exemplo, em determinadas culturas, né, a cultura que se a mulher caminhar na frente do marido, isso é algo desrespeitoso, né? Então, por exemplo, na cultura hindu, eles não costumam enterrar as pessoas,
mas cremar. Depois que a pessoa morre, eles acendem um fogo e crema aquela pessoa. Há culturas onde a mulher usa burca, né? Aquela coisa fechada, né? Há outras culturas, por exemplo, na cultura dos chineses, arrotar a mesa é algo normal. Já que no Brasil, se uma pessoa for arrotar a mesa, né, é algo desrespeitoso. Mas para um chinês isso é completamente normal. Nos países árabes, a mão esquerda ela é considerada impura, porque eles utilizam ela para fazer as suas necessidades de higiene pessoal. Então é algo considerado impuro. Outra coisa também interessante, na Austrália, por exemplo, andar descalço na rua é algo costumeiro, normal, né? Então cada cultura ela tem a sua forma de ver o mundo, de ver a vida. Mas é importante entender que você como evangelista, você como um pregador do evangelho, você precisa conhecer a cultura e conhecer a Bíblia, para você poder entender em que momento uma cultura vai entrar em conflito com a palavra de Deus. Se entra em conflito, aí você tem que escolher a palavra. Você não pode mais abraçar a cultura, né? Então, em geral é isso, irmãos. Eu gostaria de concluir, né, dizendo a você que a visão geral desta lição é justamente mostrar a missão integral da igreja no discipulado, que é pregar e é ensinar também. Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele relacionou o apóstolo Paulo, né, com esse discipulado bíblico, né, mostrando assim que o discipulador ele tem que usar a Bíblia como normativas de ensino, de regra de vida. Enfim, a palavra de Deus deve servir como base. No segundo tópico, a gente viu, a lição mostrou a integralidade da missão do discipulado, né? Que é pregar e, ao mesmo tempo, também ensinar, né? Então, pregar e ensinar ao mesmo tempo, porque há pessoas que acham que só tem que pregar e há outras que acham que só deve ensinar. Não. O mesmo Jesus que disse, ide e pregai, foi o mesmo Jesus que disse também, ide e ensinai. Foi o mesmo Cristo. E por último, né, a lição ela avaliou o discipulado com pessoas também de outras culturas. É importante entender isso. Então o cristão que prega o evangelho, ele precisa entender que existem culturas diferentes, forma de compreensão das coisas de forma diferente. Que Deus abençoe e esperamos que essa aula tenha ajudado você na compreensão melhor desta lição. Amém? Deus abençoe.